Vamos iniciar então mais uma aula de língua portuguesa, melhor disciplina que vocês têm para cursar aí, tenho certeza disso. Disciplina que te ajuda aí a ter uma aprovação no seu concurso, né? Dominou a língua portuguesa, você tem aí várias questões garantidas dentro da sua prova. O que nós vamos falar hoje, pessoal? A gente vai conversar um pouquinho sobre concordância nominal. O que é isso, professora? Concordância que o nome estabelece com outros termos dentro da frase, tá certo? Isso é concordância nominal. Quando a gente fala em concordância nominal, o que a gente tem que ter em mente? Pessoal, o substantivo domina essa história, tá bom? Então, quando eu falo na concordância nominal, eu estou falando na forma como os termos estabelecem relação com o substantivo dentro da frase, tá bom? Vamos dar uma olhadinha? Olha só, pessoal, no meu exemplo, na minha frase, as minhas 3 belas casas vão ser vendidas porque fui à falência. Temos substantivos dentro dessa frase? Temos sim. Quais são os substantivos que nós temos? Casas e falência, não é isso? Temos 2 substantivos. Qual que é o que eu vou trabalhar agora com vocês? Casas. Casas é o substantivo importante aí que nós temos. Quais são as outras palavras dentro dessa frase que estão aí ligadas diretamente à palavrinha casas? As minhas 3 e vendidas, tá bom? Então a gente percebe que todas essas palavrinhas aí, elas estão relacionadas com a palavra casas, tá bom? A palavrinha casas é um substantivo feminino que está no plural, não é isso? Então essas outras palavrinhas que se combinam com ela aí também tem que estar no feminino plural. O as, artigo aí feminino plural. Minhas, pronome possessivo, também está no feminino plural. 3, numeral, que nesse caso não varia. Belas, adjetivo que também tem que estar no feminino plural. E vendidas, um particípio que também está aí no feminino plural, com valor de adjetivo, combinando com casas. Então, essa, pessoal, é a primeira regra, o ponto importante que vocês têm que levar em consideração. Se eu tenho um substantivo, todas as outras palavrinhas que se relacionam a esse substantivo devem combinar com ele, tá bom? Esse é um detalhe importante e é isso que a gente precisa saber da concordância nominal, tá bom? Olha só, um detalhezinho importante que a gente tem que lembrar um pouquinho lá da morfologia, de pluralizar palavras. Quando a gente tem adjetivo composto, caracterizando um substantivo, o que a gente faz? A gente vai lá e flexiona somente o segundo adjetivo. Nessa minha segunda frase, as intervenções médico-cirúrgicas foram um sucesso. Qual é o substantivo que nós temos aí? Intervenções. Substantivo feminino que está no plural. Quais são as palavrinhas que se ligam aí diretamente a ele? As, não é isso? Artigo feminino que também está no plural. E o adjetivo composto, médico-cirúrgicas, né? Se é um adjetivo composto que se relaciona a essas intervenções, eu vou fazer a flexão do segundo, que também tem que ficar no feminino plural, tá certo? E aí a gente então estabelece a concordância certinha. Tudo isso seria muito interessante se fosse só isso que acontecesse dentro da minha frase. Mas o que pode acontecer além disso e a gente precisa aprender nesta aula de hoje? Olha só, às vezes, pessoal, a gente tem um substantivo e vários adjetivos que estão caracterizando esse substantivo. Às vezes a gente tem 2 ou 3 substantivos e a gente tem um adjetivo para caracterizar ele também. Pode acontecer isso na minha frase. Às vezes o meu adjetivo, ele vem antes do substantivo. Às vezes o meu adjetivo, ele vem depois do meu substantivo. E a gente precisa identificar isso na frase para que a gente possa fazer a concordância correta. Então, gente, vamos ver esses casos especiais de concordância nominal? Primeira coisa,
Pode acontecer na minha frase que eu tenha um adjetivo que está colocado antes de 2 ou mais substantivos, tá bom? E aí surge uma regrinha que a gente chama de regrinha do adjetivo anteposto, ou seja, colocado antes de 2 ou mais substantivos, beleza? Como é que fica a concordância? Gente, na minha frase, vou falar a regra e vou mostrar os exemplos para vocês. Se na minha frase eu tenho um adjetivo colocado antes de 2 ou mais substantivo, o que a gente tem que fazer? A gente concorda com o mais próximo, tá bom? A gente concorda com o mais próximo. Essa é a regra geral. Mas tem 2 casos em que a gente pode mudar um pouquinho. Vamos dar uma olhada nos exemplos? Olha só. Comprei as velhas gramáticas e manuais de que precisava para uma pesquisa. Olha só, gente, eu tenho aqui o substantivo velhas, o adjetivo velhas, perdão, adjetivo velhas, um adjetivo, e eu tenho 2 substantivos, o primeiro e o segundo, tá certo? Então, o que aconteceu aqui? Opa, veio um adjetivo antes de 2 substantivos. Qual é a regra? Vou concordar com o mais próximo. Gramáticas, substantivo feminino no plural. Como é que fica o adjetivo? Feminino, plural também, tá bom? Então, se você tem um adjetivo colocado antes de 2 ou mais substantivos, você vai concordar com o mais próximo. Sabe como é que chama essa concordância? Concordância atrativa. Concorda com o que tá juntinho, com o que tá pertinho dele ali, beleza? Essa é a regra geral. Agora, pessoal, presta atenção no detalhe. Se os meus substantivos forem nomes próprios ou indicarem grau de parentesco, o meu adjetivo fica no plural, tá bom? Vamos olhar os exemplos? Olha só. As dedicadas Maria e Joana chegaram. Quem são os meus substantivos? Maria e Joana, não é? Eu tenho 2 substantivos aí, Maria e Joana. Tenho um adjetivo colocado antes dele. Como que fica esse adjetivo? Concorda com a ideia geral, tá bom? Concordância gramatical nesse caso. Então, gente, se o adjetivo vier antes de 2 substantivos próprios, nome de pessoas, por exemplo, né? O que acontece, gente? Nós temos aí que o adjetivo fica no plural, concordando com a ideia toda. Se fosse Maria e João, o que ia acontecer? O adjetivo ficaria no masculino, porque se nós tivermos gêneros diferentes na língua portuguesa, predomina o masculino, tá bom? Próximo exemplo. Os amáveis sogro e sogra. Quais são os substantivos? Sogro e sogra, não é isso? E aí, gente, tem um adjetivo antes dele, não tem? Amáveis. O que acontece aqui? Eu vou colocar no masculino, plural, concordando com a ideia geral, tá bom? Concordando com a ideia geral, tá? Então, esse é o detalhe. Primeira regrinha especial, se eu tenho um adjetivo colocado antes de 2 ou mais substantivos, regra geral, ele vai concordar com o mais próximo. Se o mais próximo estiver no singular, adjetivo fica no singular. Se o substantivo mais próximo estiver no feminino, o adjetivo também fica no feminino. E assim por diante, tá bom? Agora, se os meus substantivos forem nomes de pessoas ou indicarem grau de parentesco, você vai concordar com a ideia geral, beleza? Mais uma, pessoal. Pode ser também que eu tenha 2 ou mais substantivos e depois dele eu coloque um adjetivo para caracterizar a minha frase ali, os meus substantivos. Pode acontecer isso? Pode. E aí? Regra, pessoal, ou você concorda com o mais próximo, ou você concorda com a ideia geral, tá bom? Você só não pode concordar com o que está mais distante dos substantivos, mas você pode concordar com o que está pertinho dele, que a gente chama isso de concordância atrativa, ou você pode concordar com a ideia geral, tá bom? Concordância gramatical. Vamos dar uma olhadinha nos exemplos para não esquecer?
Olha só, os alunos e as alunas atentos entenderam tudo. Olha só, vou pensar até aqui na minha frase. Tenho substantivos? Tenho alunos e alunas. Alunos e alunas. Um está no masculino, alunos, e alunas está no feminino. Tem um adjetivo? Tenho, atentos. Tenho aqui, atentos. Por que esse atento está no masculino plural? Porque eu estou concordando com a ideia toda, tá bom? Tenho gêneros diferentes, predomina o masculino na língua portuguesa. Poderia dizer que atentos está concordando só com alunos? Não, porque a gente nunca vai concordar só com o que está mais distante, tá bom? Ou você concorda com o que está pertinho, ou você concorda com a ideia geral. Olha só o segundo exemplo. Os alunos e as alunas atentas entenderam tudo. O que acontece aqui? Tenho um substantivo, tenho outro substantivo. Tenho aqui o meu adjetivo. Esse adjetivo está concordando com alunas. Alunas, substantivo feminino plural. Atentas, adjetivo feminino plural. Posso concordar só com o mais pertinho? Posso concordar, tá bom? Gente, eu só não vou concordar com o que está mais longe, tá bom? Mas de uma maneira geral, você pode concordar com o que está mais perto ou com a ideia toda. Essa é a primeira regrinha aí, quando a gente tem um adjetivo colocado depois, ou seja, posposto a dois ou mais substantivos. Agora, gente, tem alguns casos que a gente vai pensar ou a gente vai concordar só com o mais próximo. Olha só, eu comprei frango e carne bovina. Nesse caso aqui, eu tenho frango, que é um substantivo, e carne, que é outro substantivo, não é isso? E aí eu tenho o adjetivo, bovina. Faria sentido eu falar frango e carne bovinos? Não. Por que não faria sentido? Porque frango não é bovino. Então, nesse caso, o sentido da minha frase me diz que eu tenho que caracterizar somente a carne, tá bom? Por isso, nesse caso, eu só poderia colocar eu comprei frango e carne bovina, porque eu só vou concordar com a carne. O sentido me exigiu isso, tá bom? Olha só, gente, quando nós temos palavras sinônimas ou palavras antônimas ou palavras que estão me indicando gradação, o que vai acontecer? Se eu tiver aí um adjetivo, ele vai ficar concordando com o último termo, tá bom? Esse é o detalhe. Então, se eu tiver, gente, dois ou mais substantivos que sejam sinônimos, antônimos ou que me indiquem uma gradação, eu vou concordar com o último termo colocado. Olha só, você tem ideias e pensamentos fixos. Tenho aqui um substantivo, tenho outro substantivo. Nesse caso aqui, o meu adjetivo concordou com pensamentos, tá bom? O meu adjetivo concordou com pensamentos. Por quê? Porque ideias e pensamentos são termos parecidos, ou seja, são termos sinônimos. O meu adjetivo vai concordar com o que está mais pertinho dele ali, tá bom? Próximo exemplo. Neste lugar é sempre calor e frio. Absurdo. O que aconteceu aqui? Calor, um substantivo, frio, outro substantivo. Depois dos dois substantivos, eu tenho um adjetivo. Calor e frio não são palavras contrárias, ou seja, não são palavras antônimas. O meu adjetivo vai concordar só com o que está mais pertinho dele, tá bom? É outro detalhe importante que vocês têm que pensar. E para terminar essa história, o sorriso, o riso, a gargalhada solta. Olha só, primeiro substantivo, segundo substantivo, terceiro substantivo. Tenho 3 substantivos e depois eu tenho o meu
adjetivo. O que aconteceu aqui? Sorriso, riso e gargalhada. Me indica que uma gradação começa de um sorriso, depois de um riso e depois de uma gargalhada. Fui crescendo, ou seja, tem aí uma gradação. Se os meus substantivos me indicam gradação, o adjetivo vai concordar somente com o que está mais pertinho dele, tá bom? Deu para entender, pessoal? Só lembrando mais uma vez, teve dúvida, deu ruim, tá difícil entender, chama a gente na tutoria que a gente tá aí para ajudar vocês, tá bom? Pessoal, então até agora a gente viu casos em que a gente tem um substantivo e aí a gente tem vários substantivos e um adjetivo, que pode ser colocado antes ou que pode ser colocado depois. Mas o contrário também acontece. Às vezes eu tenho um substantivo, ou seja, um nome, e eu vou colocar vários adjetivos para caracterizar esse substantivo. Pode acontecer isso na minha frase? Pode. E aí, como é que fica? Quem fica no singular, quem fica no plural? O que a gente tem que pensar? Vamos dar uma olhadinha nos exemplos? Olha só. Na minha frase, os setores público e privado formaram uma parceria. Gente, qual é o substantivo? Setores. Eu tenho um substantivo. Quais são os adjetivos? Público e privado. Nesse meu primeiro exemplo, o meu substantivo ficou no plural. E os outros dois adjetivos apareceram no singular, tá bom? Vamos pensar no próximo exemplo para a gente entender essa regra. No segundo exemplo, eu tenho o setor público e o privado formaram uma parceria. O que aconteceu nesse meu segundo exemplo? O meu substantivo, ele ficou no singular. Não foi isso? E aí, gente, os meus dois adjetivos aqui estão também no singular. O que mudou? Olha o detalhe. Esse o. Tá bom? Esse o que vai mudar toda a história para eu entender. Qual é a regra? Se eu tiver um substantivo e depois dele eu tiver dois adjetivos e não tiver artigo junto com esses adjetivos, o substantivo vai ficar no plural. Agora, se eu tiver um substantivo e depois dele eu tiver dois ou mais adjetivos e aparecer um artigo antes do meu segundo adjetivo, o que eu vou fazer com o meu substantivo? Deixo ele no singular, tá bom? Procura o artigo. Vamos ver mais dois exemplos? Olha só. Eu gosto das comidas mexicana e francesa. O que aconteceu aqui? O meu substantivo, ele ficou no plural. Por quê? Porque os adjetivos que vieram depois dele não foram acompanhados de artigo. Ficou mais genérico. Agora, no meu exemplo de baixo, o que aconteceu? Eu gosto da comida, no singular, mexicana e da francesa. Olha só, aqui apareceu um artigo antes do meu segundo adjetivo. Aí eu deixo o meu substantivo no singular. Por quê? Nesse último exemplo aqui, o que eu poderia pensar? Eu gosto da comida mexicana e da comida francesa. Fica subentendido comida aqui, ó. Tá bom? Então, esse é o detalhe que vocês precisam aprender. Um substantivo, dois ou mais adjetivos. Substantivo fica no singular se depois do meu adjetivo tiver antes do meu adjetivo tiver um artigo. Substantivo fica no plural se depois dele eu tiver dois adjetivos que não estão precedidos de artigo. Beleza? Deu para entender o detalhe? Muita coisinha, né, gente? Mas devagarzinho vocês vão aprendendo isso daí. E, gente, dominando isso, vocês aí asseguram uma questãozinha na prova de vocês. Mais um detalhe importante que nós temos que pensar sobre a concordância nominal. Às vezes, os verbos, eles aparecem na sua forma nominal. Quais são as três formas nominais do verbo? Infinitivo, gerúndio e particípio. O que importa pra gente?
particípio, tá bom? Por quê? Porque o particípio, ele pode flexionar, porque ele aparece na frase como uma função de adjetivo. E aí ele vai flexionar concordando com o nome a que ele se refere, tá bom? Olha só, gente, vamos olhar os exemplos para entender isso daí? Primeiro caso, minha aluna e meu aluno foram aprovados para a segunda fase do exame nacional. Qual é o verbo aqui, pessoal, que está no particípio? Quem se arrisca aí de casa? Olha só. Aprovados, não é isso? Aprovados. Mas vocês concordam comigo que eu estou pegando esse verbo e estou dando uma característica para os meus núcleos do sujeito ali? Sim. Minha aluna e meu aluno. São dois, não é isso? Vai para o plural, predomina o masculino. Por isso, aprovados, tá bom? Olha só, gente. No exemplo de baixo, o que aconteceu? A frase está na ordem inversa ou na ordem indireta. Pode acontecer isso? Pode, perfeitamente. Sempre vocês têm que entender quem é o sujeito, quem é o predicado, quem é o verbo que pratica ou recebe aquela ação expressa lá. E as bancas de concurso dificilmente vão colocar dessa primeira forma aqui, na ordem direta. Não, vai bagunçar tudo mesmo, frases longas nas suas ordens inversas. Mas, mesma coisa, foram aprovados para a segunda fase do Exame Nacional, minha aluna e meu aluno. Olha o aprovados aqui. Essa palavrinha aprovados está caracterizando quais palavras? Minha aluna e meu aluno, que está lá no final, mas concorda com ele, com eles, tá bom? Faz a concordância normalmente. Nesse caso aqui, o que eu poderia fazer também? Foi aprovada minha aluna e meu aluno para a segunda fase do Exame Nacional. Olha só, foi aprovada quem? Minha aluna e meu aluno. O que aconteceu aqui com esse aprovado? Concordou com quem? Concordou com o mais próximo, aluna. Feminino singular. O meu particípio também fica no feminino singular. Posso fazer isso? Posso. Concordância atrativa, tá? Quando a gente tem um verbo que antecede o sujeito aí, esse verbo ele pode concordar com o núcleo que está mais próximo. Inclusive, a gente viu isso ali nas regras de concordância verbal. Nesse caso aqui, o meu verbo está na sua forma infinitiva, na sua forma particípio, e ele pode concordar com o mais próximo. Gente, olha só, próximo exemplo. Minha aluna e meu aluno tinham sido aprovados. Mais um exemplo. Aprovado está falando de quem? Da minha aluna e o meu aluno, tá bom? E para a gente terminar essa história, vistas e revistas, as resenhas. Gente, olha só, as resenhas, vistas e revistas. Também tenho aqui particípio, tá bom? Que veio antes do meu substantivo, mas eu concordo com ele normalmente. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham, então, entendido toda essa história. A gente viu, então, as primeiras regrinhas de concordância nominal. Lembrando que a regra geral é que os termos que se ligam diretamente ao substantivo devem, então, concordar com ele. Às vezes na frase a gente tem um substantivo, vários adjetivos ou vários substantivos e um adjetivo. E aí a gente precisa pensar nessas regrinhas especiais. Mas eu vou parando por aqui, encerrando essa nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido bem, tá bom? E a gente se vê no nosso próximo encontro para continuar falando sobre concordância nominal.